Boa noite a você que nos acompanha pelo Facebook, a você que está conosco nesta transmissão. Hoje é dia 13 de novembro de 2023 e como nas últimas segundas-feiras nós estivemos aqui trocando ideias sobre o poder de ser diferente, hoje não é diferente. Continuaremos conversando sobre o poder de ser diferente e tratando de uma situação que é exatamente de você arrumar ou descobrir algo que faz com que a sua motivação ela continue ou que ela seja resgatada. E na noite de hoje nós temos 3 convidados: a Alice Miyashita, o Magnes e o Bazag. Então vamos começando primeiro pelas damas. Muito boa noite, Alice. Boa noite, Nilson. Boa noite, Basália. Boa noite, Marcos. Boa noite àqueles que nos acompanham aqui no Facebook. Boa noite, Magnes. Boa noite a todos aí. Boa noite, Alice. Boa noite, Basália. Estamos à disposição aí. Mais um tempo. Boa noite, Bazaglia. Como você está? Boa noite, Nilson. Boa noite, Marcos. Tudo bem, Alice? Boa noite. O som está chegando bem para vocês? O do Magno está bem baixo. O Magno está baixo. Alô? Está baixo. Chega mais perto do aparelho, Magnes. Alô. Tá ouvindo ou não? Baixo ainda? Melhorou. Alô. Na busca de esclarecer o que é esse tal enigma que nos deixa motivado, nós refletimos o seguinte: será que eu preciso de fatores internos ou de fatores externos? De onde vem essa nossa motivação, essa nossa força, essa nossa paixão por fazer algo? Nos capítulos anteriores, nós observamos que a inteligência é um dos itens que faz parte do nosso poder de ser diferente. A mentalidade é um dos itens que também faz parte para sermos diferentes. Assim como a ancoragem, assim também como você saber definir aquilo que você tem em mente para ser diferente. A singularidade existe em todas as pessoas, existe, às vezes, de forma mais explícita e, às vezes, de forma mais implícita. Mas ela está presente em todos nós. Aí eu quero conversar com vocês para nós descobrirmos de onde realmente vem essa força tão bonita chamada de motivação. Tem pessoas que são motivadas, tem pessoas que não têm motivação nenhuma, tem pessoas que têm uma força de vontade esplendorosa. Enfim, o que realmente causa isso nas pessoas? Bazaga, o que você pode nos dizer sobre esse enigma da motivação? Novamente, boa noite a todos e também aos nossos ouvintes. É bem complicado, né, você falar sobre motivação.
Então, caiu. Está falhando. Está falhando. Oi. Agora voltou. Pode prosseguir. Uhum. Né, Nilson, é hora que a gente, igual a tua introdução falando sobre a questão do singularidade como forma. Realmente, o fato de nós sermos singular, a definição, muitas vezes, da ação, talvez para mim é mais fácil, para outros é mais difícil, né? A motivação não é mais que um motivo que leva o indivíduo a uma ação, né? Onde realmente faz com que ele busque aquilo que ele precisa no dia a dia para que ele possa sobreviver de uma forma que ele possa atingir alguns objetivos, né? E quando no começo, quando você fala sobre singularidade, fala que talvez tem pessoas que conseguem motivar, uma motivação altíssima, um nível de motivação altíssimo, né? E tem outras que têm muita dificuldade de estar motivado. E por fato dela ser muitas vezes subjetiva, né? E porque tem pessoas que se motivam bastante, tem pessoas que vivem motivadas e conseguem um determinado tempo ela perde essa motivação. Tá caindo. Tá cortando, né? Não sei se é a minha internet aqui que tá. Agora há pouco apareceu uma mensagem que estava travando. O próprio Google dava essa mensagem. Mas vamos prosseguindo. Eu entendi aí na tua fala, Bazaga, que nem sempre a pessoa tem essa motivação explícita e que nem sempre ele consegue também todos os argumentos para que ele possa estar motivado. Aí eu quero ouvir o Magnus no seguinte sentido agora. Tem pessoas que parece que está explícito isso nela. Tem pessoas assim que você olha para ele está eletrizado 100% do tempo, tá no 220 todos os momentos. Essa força, de onde que vem isso tudo? Eu acho que estão ouvindo. Alô? Estão ouvindo bem aí? Estão ouvindo? Baixo. Sim? Tá dando eco. Tá dando eco. Eu não sei onde mexer aqui. Alô? 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 Sumiu o som. Oi? Alô? Magnus caiu. Enquanto o Magnus não volta, vamos conversar com a Alice. Alice, essa força que impulsiona a pessoa a estar eletrizado, sempre motivado, como que você vê isso aí? Tipo assim, está dentro de cada pessoa ou ela consegue olhar algo fora para que ela se mantenha motivada? Como que você vê essa força, esse impulsionamento? Eu acredito que é um conjunto de fatores, tanto interno quanto externos. Certo. Quando a gente realiza uma ação, né, qualquer realização nossa, eu preciso me enxergar naquilo que eu faço. Preciso encarar aquilo como, né, a obra da minha vida. Eu preciso ter amor. Eu preciso, acima de tudo, ter talento para realizar isso que eu faço.
Isso por si só, você identifica, eu acho, o seu talento e você tem a possibilidade de trabalhar potencializando o seu melhor do seu talento, isso já é uma motivação. Entendi. E eu acredito que seja uma questão interna. E, claro, existem os fatores externos dos quais nós não podemos nos desconectar. Né? Então, a motivação, né, concordo com a definição que o Basaglia colocou, né? A motivação nada mais é do que acharmos um motivo para fazer aquilo que fazemos. E para fazer aquilo que eu faço, eu preciso gostar daquilo que eu faço, eu preciso me ver, e aquilo precisa refletir aquilo que eu tenho de melhor. Né, o meu talento, mas isso precisa ter um reflexo. No caso do nosso trabalho, a gente pode colocar a questão salarial aqui. Isso é muito, muito pessoal, eu acredito. Né? Para algumas pessoas, a questão salarial é um ponto muito importante. Para outras pessoas, não tanto. Está em segundo plano. Então, acredito que seja um conjunto de fatores. Assim, no teu entendimento, é como se fosse... Nilson. Oi, pois não, Basaglia, pode falar. Só para completar o que a Alice falou, nessa introdução, nesse início aqui, a hora que ela falou é único, né? Eu defino muitas vezes como uma jornada, né? Uma jornada única, uma jornada pessoal e única, né? Porque as fontes que vai fazer com que você, essas fontes, essa energia, essa força, varia de pessoa para, né? E aí depende muito da pessoa em si, depende da pessoa estar, depende qual é a força, qual é essa motivação que a pessoa tem que internalizar para buscar essa questão, a circunstância, aonde ela quer chegar, como que ela está naquele momento, né? Então, nós podemos, assim, resumir em 2 palavras. O destino e a escolha que traz o resultado. Em um determinado momento, o teu resultado está vinculado àquilo que você escolheu. E aquilo que escolheu vai mudar um destino que, de repente, você achava que ele estava como verdadeiro. Então, é a descoberta dos talentos para que ela demonstre esses resultados e te motiva ainda mais para estar buscando. É isso? Em poucas palavras? Sim. Nossas paixões, nossos interesses, né? Os nossos valores pessoais, as metas, as aspirações. Certo. Magnus, vamos ver se você consegue falar agora. Estão me ouvindo? Baixinho. Estou. Já mexi tudo que tinha que mexer aqui. Você tem fone de ouvido aí, o microfone ou não? Posso arrumar aqui, vou ver se eu arrumo. Mas está muito baixo ainda, né? Tem uma mensagem. Tem uma mensagem aqui que diz assim: seu convidado Magnus está no Chrome e possui um bug de eco. Então, a sugestão é que use fones de ouvido para evitar o eco. Essa é a mensagem do Chrome. Tá, só eu vou pegar o microfone. Mas, assim, fone aqui. Aparentemente, sua voz voltou normal. Pode prosseguir, vamos lá. Eu tinha perguntado para você da força que impulsiona a busca pela motivação. E aí você olha para uma pessoa que está ligada a 220 aí o tempo todo. De onde que você acredita que vem essa força? Eu acredito que um fator aí que seja muito importante, até determinante, é com relação à paixão que a pessoa tem por um caminho, por uma estrada, por uma missão, por algumas coisas assim. É interessante
existe um fator que é um fator do voluntariado, vamos dizer assim, que não tem nada a ver com questão financeira, né? Então, nós temos, às vezes, um profissional aí, médico, que se propõe aí, às vezes, numa área de guerra, num país aí subdesenvolvido, com uma situação humana extremamente cruel e de pobreza, e ele se voluntaria a trabalhar lá por um tempo, por um período, às vezes até um período grande, anos, e ele é movido pela paixão. Então, eu acho que um fator aí que é preponderante nessa visão aí que a gente está conversando com relação a caminho, destino e até a questão de desenvolvimento profissional, eu acho que tem muito a ver no fator de paixão, você fazer de maneira apaixonada aquela atividade, desenvolver aquilo. Eu acho que um fator aí que determina a sua motivação é justamente você agir de maneira apaixonada com aquilo. Certo. E falando em paixão, tem um monte de gente apaixonada pela nossa conversa aqui. Ó. Vamos ver quem é que está apaixonado. Quem são as pessoas diferentes que estão conosco? A Celina Saran, a Elza Grace, o Valdemir Teixeira, a Nilza Saran Sobral, Luiz Fantinatti, o Diego Montanari e a Dolores de Oliveira. Muito grato por vocês estarem conosco nesta noite. Nós estamos falando sobre o poder de ser diferente e hoje o assunto é o enigma da motivação. O livro Singular, Poder de Ser Diferente, ele trata em um determinado momento, no capítulo 8º, que a pirâmide de Maslow, ela traz algumas definições para que possa ser melhor entendido a vida de pessoas. E ela trata de alguns itens que diz que a necessidade biológica, a necessidade de segurança, a autorrealização sendo o último item para entrar no rol das necessidades para serem cumpridas. Primeiro você cumpre as necessidades básicas, depois você vai... A cada uma que você vai cumprindo, você vai buscando a outra necessidade. Aí eu quero ouvir da Alice, assim, essa pirâmide do Maslow, né, essa teoria de Maslow, ele trata dessa questão aí, desses 5 itens, dessas 5 necessidades que precisam ser supridas. Mas, às vezes, nós olhamos que tem pessoas que nunca vão conseguir satisfazer a segunda necessidade, que é a necessidade da segurança. Na primeira, é a necessidade biológica. Aonde arrumar força, Alice, pensando aí na teoria do Maslow, aonde uma pessoa vai conseguir arrumar força se ela não consegue, por exemplo, o alimento para ela sobreviver? As teorias são interessantes. Sob o ponto de vista da teoria. É interessante para a gente analisar as situações, né? A teoria de Maslow é muito interessante, sim, faz algum sentido até certo ponto. Eu acho que não tem sentido nenhum essa divisão muito, muito forte de um nível para outro, né? Isso não existe. Na prática, no dia a dia, não existe esse aguardar. Eu penso e aí, né, uma etapa de necessidade, e só depois disso eu
nós vem sabendo que na prática, até porque, como você disse, atingir satisfação profissional, se ele não que me dê conta das minhas necessidades básicas. Não tem dúvida em relação a essa entender com contexto geral. Acho que isso é inaplicável. Deixa eu conseguir ouvir. Tem uma cigarra cantando aí para nós. Estou ouvindo um barulho, não é aqui, não. Muito barulho. Alô? Vocês estão ouvindo? Parou. Não é aqui não, viu? É que nessa época a cigarra tá solta, né? Tá fazendo... Ela tá fazendo ensaio para as noites que antecede o Natal, então já começa assim a afinar a voz ou aquecer as cordas vocais. Ô Bazaga, mas deu para entender, né? eu entendi assim alguma coisa, mas não consegui ouvir com todos os detalhes que você falou. Mas aí eu vou agora. Eu ouvi bem pouco também. Eu ouvi bem pouco que a Alice falou. Faz o seguinte, Alice, então faz um resumo do que você disse agora que o sol está melhor. Então, as teorias, eu acho muito interessantes, porque nos trazem algumas reflexões, né? A teoria de Maslow, ela não deixa de ter sentido até certo ponto, porque ela é muito rígida na questão da divisão ali dos níveis de satisfação, né? Não existe isso. Para atender o segundo nível, para subir para o segundo nível de necessidade, eu tenho que ser o primeiro satisfeito. Eu acredito muito mais que os níveis, eles caminham numa igualdade. É muito difícil a gente pensar em satisfação profissional quando eu não recebo um salário digno que atenda às minhas necessidades mais básicas. Uhum. Então, teoricamente, é interessante. Mas na prática, que é o que nós conhecemos muito mais, eu acredito que ela cai por terra. Entendi. Então, agora ficou claro, assim, agora deu para ouvir bem, e aí a ideia que você colocou também entendi. Agora pergunto para o Magnus, dentro dessas 5 faixas que existem na teoria do Maslow, na pirâmide, ele coloca lá a necessidade fisiológica, a segurança, coloca as necessidades sociais, coloca a autoestima e a autorrealização. Mais à frente, o Frederic vai inverter essa posição. Mas ainda vamos olhar para o Maslow. Vamos olhar para o Maslow e vamos pensar o seguinte. Eu tenho na minha empresa as pessoas que conseguem atingir ali o nível da necessidade fisiológica, tranquilo. Também está dentro das necessidades de segurança, tá? Tem ali todo o amparo, sabe que nada vai acontecer de mal, mas às vezes a pessoa não consegue cumprir aquela necessidade social ali, a aceitação perante até o próprio grupo de trabalhadores, ou de funcionários, ou de
enfim, das pessoas que estão envolvidas ali num trabalho. Você acredita que se não tivesse esse termo de necessidades sociais ou a revelação da autoimagem da pessoa, ela conseguiria ter uma autoestima melhor? Ou você acredita que a necessidade social ali vai atrapalhar o andamento das outras faixas? Eu acho que as partes são importantes e complementares. Na verdade, uma complementa a outra, em termos de necessidade do indivíduo, né? E é interessante que ele fala que existem a importância está nas motivações internas. Então, eu acredito que elas estão interligadas e são complementares. Agora, é interessante o que a Alice falou, porque às vezes a teoria é muito bonita, mas a gente começa a ler essas questões todas que ele levanta e a gente começa a olhar o contexto nosso, né? A gente sempre leva para o contexto nosso, aquilo que a gente tem vivido, a relação profissional que a gente tem vivido e tudo. E, na realidade, é muito difícil você achar uma pessoa que tem equilíbrio em todas as áreas, entendeu? Às vezes ela tem ela tem um desenvolvimento numa área e falta outra área. Então, hoje, colocando de maneira mais prática, né? Então, às vezes, você tem o super profissional que não sabe trabalhar em grupo. De repente, você tem alguém... Alô? Falhou. Falhou? Travou a imagem dele. Enquanto ele não volta, Basaglia, você está vivo aí, né? Basaglia também está congelado. Ou não? Mexeu. Não. É o vendaval, o vendaval passou. Hoje... Voltou, Mário? A sua última fala não conseguimos entender. Pode concluir. Eu estava falando que hoje, analisando tudo aquilo que a gente lê e pensando no nosso contexto, é muito difícil se achar uma pessoa que tem um equilíbrio em todas as áreas, entendeu? Porque às vezes a pessoa tem uma facilidade relacional muito grande, só que falta habilidades, falta competência mesmo com relação a desenvolver um tipo de trabalho. E, ao mesmo tempo, às vezes você tem aquele que tem um potencial e uma capacidade muito grande, só que ele tem dificuldade de se relacionar. Ele não sabe trabalhar em equipe, ele não sabe se relacionar com as outras pessoas em uma atividade, né? Então, assim, eu acredito que todas essas áreas são correlatas, são complementares, mas na prática, vamos dizer assim, no chão de fábrica, não hoje vai é funcionar. muito difícil. Hoje eu acho muito difícil achar alguém que tem equilíbrio sobre elas. Gente, então nós descobrimos o grande problema do mundo está nessa pirâmide. Uhum. Ela que está causando a insatisfação, está deixando a singularidade do povo desaparecer. Você também vê assim, Basaglia? A maneira que ele coloca na biografia desse é assim mesmo, né? Que ele é bem categórico. Ele fala: primeiro você resolve, né? Primeiro, para você mudar dentro da pirâmide, primeiro você tem que resolver alguns problemas. Você vai acabar de resolver a questão fisiológica, a questão. Aí você vai sair daí, você vai subir o degrauzinho, você vai subir lá e vai resolver. Eu achei um absurdo também. Não sei se é isso.
Também achei um absurdo. É. Imagine que você nunca... Primeiro você tem que... eu tô com a questão financeira minha, a questão da alimentação, agora eu vou pleitear outra motivação, vou pleitear outra coisa na minha vida. É isso que ele deixa bem claro, né? Sim. E, assim, nessa conclusão dele, dá a impressão que quem não seguir essa regra praticamente não vai É uma hierarquia, né? conseguir se motivar. É uma hierarquia. Realização nem. Ele colocou E como não é hierarquia. assim, na prática é muito diferente. Até, tipo assim, são uma infinidade de exemplos que a gente acompanha e que realmente não... Essa teoria dele, é claro, ele norteou o trabalho que o autor fez nesse livro, mas como metas e objetivos para fim de motivação, não é o caminho essencial nesse momento. E outra, né, Nilson? Uma teoria é uma teoria já antiga. Sim, sim. A sociedade, a humanidade evoluiu muito, Muito. né? Numa velocidade gigantesca. E As até, necessidades que a nossa assim, geração, né, as se for necessidades que as pessoas da nossa geração têm são diferentes das necessidades da geração de quando essa teoria foi construída. Sim. E até hoje, Alice, se nós olharmos assim, por exemplo, essas duas primeiras necessidades, fisiológica e de segurança, praticamente elas se fundiram. Elas estão dentro de um mesmo bloco. Assim como a autoestima e a necessidade social, ela está dentro de um outro bloco também, olhando aí para o contexto que nós vivemos no dia a dia, né? Olha, Hoje tem está mais mais uma... Hoje está mais automático, está muito mais prático. Tem mais pessoas que estão participando conosco aqui. A Dolores de Oliveira, a Maria José Lino Souza, o Gelson, o vereador aí do Quarto Centenário, está participando conosco aqui. Ou é ele ou é a mulher, né? Porque Gelson e Adriana, então não dá para saber quem é quem. Então, ou ele ou a esposa. O Ocelano Alves, o Fernando Vale, o Magno Oliveira, e está dizendo boa noite para o Nilson e para os amigos. Então, se estende aí a vocês. O Clenaldo Macedo também participando aqui conosco. E agora nós vamos ver o seguinte. A pergunta agora é para o Bazaga? O Bazaga concluiu, né? Foi isso? Sim. Bazaga concluiu. Então, ele concluiu, nós vamos começar por ele de novo agora. Vamos aquecer a voz dele. Bazaga, o Frederic Hesberg, que acabou fazendo uma outra teoria, e aí ele diz assim que, quando se trata de motivação, o oposto da insatisfação não é a satisfação, mas a ausência de insatisfação. Aí ele faz um rolo aí para dizer o seguinte: não é você estar insatisfeito que você não tem motivação, ou não é você estar satisfeito que diz que você está motivado. Tá, e eu pergunto para o companheiro Bazaga. Nós conseguimos identificar essa insatisfação no nosso ser com facilidade, ou nós temos que fazer uma autorreflexão, aí, uma busca por informações do autoconhecimento, um estudo de autoconhecimento, para eu conseguir identificar se eu tenho ou não a satisfação explícita no meu ser? Foi até criado, né, foi criado um índice de insatisfação e um índice de satisfação, né? No próprio livro lá ele dá um gráfico onde ele mostra o índice de satisfação e o de insatisfação. E aí a gente entra naquele contexto, né, da motivação externa e interna.
E muitas vezes há uma confusão, não tem nem como uma confusão, nunca tinha me parado para pensar, para definir a minha satisfação interna e minha satisfação externa, né? E aí, eu acho que nenhum de nós nunca parou para pensar nessa questão daí. E que coisa interessante, a qualidade de motivação. E até no livro ele fala muito dessa questão, né, dos fatores, a maneira que a gente encara a questão externa e a questão interna, né? Quando ele fala, Nilson, vocês estão ouvindo? Sim. Às vezes corta, mas tá dando para ouvir. Estamos ouvindo. Igual eu estava falando, a questão de dividir em dois grupos, né, a questão da motivação. Os fatores externos, que são as nossas necessidades individuais, os valores, as crenças, as personalidades, a minha confiança, a minha autoestima, né? O nível de energia, a questão da minha saúde, né? E aí a gente veio ao encontro dos fatores... Dos fatores internos, que são recompensas, a questão cultural, a questão das expectativas sociais, né? E também a oportunidade de desenvolvimento que a gente se encontra. Então, se conseguirmos realmente a questão de estar monitorando, de estar sabendo o nível de motivação que nos traz, né? Porque a questão da motivação é uma jornada única. Essa jornada única, para mim, pode ser de uma forma, para a Alice pode ser outra, para o Nilson, para o nosso ouvinte, pode ser de outra forma. Mas eu vejo da seguinte forma, de que lá atrás nós já criticamos a pirâmide de Maslow, né? E a gente vem até que outra pessoa inverteu a pirâmide, né? Ela pegou a pirâmide, ela inverteu a pirâmide para mostrar de que não é toda a questão fisiológica, e não é nada. É a questão que realmente faz eu interna entender a questão da motivação. Tá. E é interessante essa parte porque nós confundimos naturalmente, né, motivação com satisfação. E sabe que eu nunca tinha parado para pensar que uma coisa não está diretamente ligada com a outra, né? Eu posso ter a minha motivação, estamos falando aqui no campo profissional, né? A minha motivação pode estar a 1000, eu dou o meu melhor naquilo que eu faço, mas não necessariamente isso me gera uma satisfação, né? Eu posso estar dando o meu melhor, posso de fato estar fazendo um trabalho muito bom, mas internamente eu posso estar insatisfeito com aquilo. Sim. Bem interessante essa conexão. Ele coloca de uma forma assim interessante. O contrário também, né? O contrário também. Que às vezes você está motivado, mas está insatisfeito. E às vezes você está insatisfeito, mas tem a motivação. Então e o interessante é que quando você começa a entrar na linha de pensamento do autor, parece que tudo que você fez até agora virou de cabeça para baixo, começa a ter uma outra conotação, começa a ter um outro sentido. Você começa a enxergar, você fala, meu Deus, eu passei por tudo isso e eu nunca tinha percebido que era desse jeito. Mas vamos lá, continuando. Ele, em um determinado momento, como o Basaga falou, ele resolveu inverter isso daí. E aí, nessa inversão, ele diz assim,
Se você quiser viver uma vida cheia de entusiasmo, na qual você se sinta naturalmente motivado, você precisa desenvolver sua profissão numa das áreas onde está a sua maior aptidão. Aptidão, a sua maior singularidade. Mas quantas pessoas, Magnus, que trabalha profissionalmente em uma profissão que não é a aptidão que ele tem? E aí, como é que fica essa motivação? Então, às vezes nós temos pessoas que definem a sua caminhada, a sua profissão, falando em profissão, às vezes o pai queria que ele fizesse uma profissão, então ele é pelo pai, pela mãe, às vezes escolhe a profissão pelo dinheiro que ela dá, né? E acha que não, isso aqui eu vou nesse caminho porque isso aqui vai me dar mais dinheiro, porque isso aqui vai me dar uma renda melhor, eu vou conseguir a questão financeira. Então, isso traz insatisfação para a pessoa, né? Porque, na realidade, as motivações para escolher uma carreira, para caminhar numa direção, não são as corretas, né? Eu vejo assim que traz muita insatisfação e às vezes até pode ter um retorno financeiro, entendeu? Tem pessoas muito bem-sucedidas e insatisfeitas, né? Que escolheram um caminho e foram bem-sucedidas naquilo, mas se frustraram. São pessoas frustradas profissionalmente. Profissionalmente. Né? Mesmo que tendo retorno financeiro e tudo mais. Sim. Alice, agora a encrenca é com você, Alice. Ó, os cachorros Eu estava pensando em algumas situações. E o Nilson e o Bazar, eu não sei se o Marcos tem experiência com serviço público, né? Mas eu sei que o Nilson e o Bazar têm uma vasta experiência com serviço público. Isso é muito comum nós vermos no serviço público. E isso não é uma crítica. Não é uma crítica, é uma constatação. Muitas pessoas que vêm para o serviço público têm aquele entusiasmo, tem aquela certeza da sua aptidão, da sua singularidade, isso não tem problema nenhum, né? Mas isso em algum momento causa problema. Causa isso tem reflexos para todos os lados. O serviço público ele é bastante atrativo por uma série de situações. A questão da estabilidade que nós temos é muito bom para quem está. Então, eu vejo que a estabilidade é um das âncoras, né, que o pessoal escolhe o serviço público, mas nós vemos muitas pessoas insatisfeitas com o que fazem. Né? Isso estou falando no âmbito do nosso município, falando num contexto geral. E isso é resumido nessa questão. Né? Não está concentrado aquilo que você ama fazer. Isso fica muito nítido, tá? A gente consegue disfarçar até certo ponto. De um certo ponto para frente é impossível percebe isso muito, infelizmente. Na parte pública, isso fica bem claro. Eu diria, Alice, que não só no público, né? Hoje, a grande maioria das pessoas que estão trabalhando de carteira assinada, vamos tratar dessa forma, ele acaba indo pelo valor financeiro e não por exatamente aquilo que ele tem como paixão, tem como aptidão, porque o que acontece? O cidadão tem que correr atrás do alimento para satisfazer a necessidade básica dele, a necessidade fisiológica, né?
alimentação, que é a parte da segurança, e aí ele não tem, às vezes, o poder de escolha, porque todas as crenças que estavam à sua volta não permitiu que ele explorasse essa singularidade como deveria ser explorado. E acabou indo, igual o Marcos falou, né? Em razão do que o pai quis, ou do que alguém da família, olha, meu filho vai ser tal coisa, e aí, tipo assim, e acaba não acontecendo. No serviço público, eu digo que pode ser um pouco mais engessado, porque o cara entra em um determinado cargo e ele vai ficar a vida toda naquele cargo até ele resolver sair ou chegar a nível de aposentadoria. Por quê? Dificilmente existe carreiras que você consegue ser promovido quando se trata de concurso público. Existem alguns órgãos que a gente sabe que faz essas promoções, mas a grande maioria não. A grande maioria não. Eu sei que tem alguns órgãos federais que ele permite você entrar em um cargo ali de iniciante e você vai crescendo conforme a tua produtividade. Já em nível estadual e nível de município, isso é muito remoto. Mas, tipo assim, a nossa prosa aqui, ela vai fazer com que a gente descubra se os fatores mais fortes são internos ou externos, para que a nossa motivação aconteça. Pois não? Pode falar, Marcos. Eu queria provocar um pouco com relação a essas questões todas, com relação nós estamos falando de satisfação, certo? Satisfação, nós estamos falando de paixão. Agora, vamos pensar se eu tenho paixão por algo que eu entendo que seja o meu caminho, tudo, só que eu não tenho aptidão para aquilo. Certo. Eu estava pensando um exemplo bem prático, é o seguinte: eu quero ser jogador de futebol, é a minha paixão. Eu tenho certeza que o dia que eu for jogador de futebol, eu vou estar totalmente satisfeito naquilo que eu desejo como... Agora, de repente, eu não tenho aptidão para isso. Sim. Então, é uma coisa que a gente pode pensar em termos de paixão, em termos de desejo, em termos de buscar, de ter o equilíbrio interno e a motivação interna para isso, mas existe um fator aí que eu acho que é muito interessante, que é justamente isso. Será que eu tenho aptidão para aquele tipo de coisa? Será que eu tenho condições? Eu tenho talento para aquilo ou não? Para isso. Entendi o seu posicionamento. Bazag ou Alice, vocês querem comentar a respeito disso? Alice? Não, concordo. Não? Inclusive, não, eu concordo com o que ele falou. Essa questão de cada um identificar o seu potencial faz toda a diferença. Sim. Nem sempre é fácil essa escolha. Nem sempre o caminho nos dá essa possibilidade de seguirmos no caminho da nossa aptidão, daquilo que nós somos bons de verdade. Mas é um diferencial, com certeza. O que eu ia comentar, não, o que eu vou comentar, isso é o seguinte: se nós olharmos aí para a história do jogador de basquete, ele tinha muita vontade, mas ele não tinha uma aptidão formatada. Mas ele buscou mecanismos e conseguiu desenvolver aí o talento que existia dentro dele. Então, ele acabou juntando que aí a motivação que ele tinha, buscou se satisfazer e, além do mais, ele trouxe também
detalhes que permitiu com que ele fosse realmente o número 1. Mas aí não foi somente o desejo, não foi somente a paixão, não foi somente a satisfação. Ele teve que transpirar um pouquinho e buscar técnicas para que isso acontecesse. Em uma das nossas conversas, nós falamos sobre o Cristiano Ronaldo, sobre o Chitãozinho Chororó, e o filme que o Chitãozinho Chororó publicou recentemente aí nos canais de streaming, diz assim que eles tinham a vontade de cantar, né? Tinha a herança paterna que tinha essa poderia dar esse caminho para eles, e aí eles saíram em busca de oportunidades. Essas oportunidades elas não estavam ali disponíveis para eles naqueles primeiros momentos. Eles tiveram que ir atrás da caravana do Geraldo Meirelles, tiveram que buscar produtores em São Paulo, tipo assim, então não dependeu somente deles, eles foram se juntando aonde tinha forças, aonde tinha condições para que a singularidade deles conseguisse se tornar viável. E, tipo assim, no dia a dia, a gente também percebe isso. Eu sozinho não vou conseguir desenvolver a minha habilidade. Mas veja só, eu tenho aí o contato com o Basaglia, que eu consigo aperfeiçoar o meu talento, a minha habilidade, com alguma informação que ele me passa, com alguma informação, algum conhecimento que ele tem. Assim como o Magnus, assim como com a Alice. E aí nós vamos criando camadas, porque quando nós falamos de talento, o talento ele existe em todas as pessoas, mas às vezes em maior, às vezes em menor grau. Agora, aqueles que conseguem chegar um pouquinho mais, eles vão pegando esses detalhes no dia a dia para melhorar o talento dele, para melhorar a habilidade dele. Tá, aí entendemos um pouco sobre a pirâmide de Maslow, sobre as ideias do Frederick Herzberg, e que, por último, ele coloca o seguinte: nós precisamos de 3 regras para conseguir fazer a nossa motivação se manter em alta. E a primeira regra que ele diz é assim: é você criar metas específicas sobre os seus desejos. Aí. Esse é o 2, né? Hã? Como é que é, Alice? Essa é a regra 2. Verdade, a regra 2. 2. É que eu estava pensando na 1 e acabei falando na 2. A regra 2, ela diz: cria suas metas específicas sobre os seus desejos, que é, tipo assim, respondendo aquilo que o Magnus questionou. Mas na regra 1, deixa eu encontrar a regra 1 aqui para eu ver o que ela diz. Chegou até a sobre a aptidão, né? Que é isso que nós estávamos falando agora. Isso. Tá, aí eu tenho a aptidão e aí eu tenho que criar regra, mas eu não tenho alguém para me instruir. Aí não adiantou nada eu criar essa regra, ou eu pelo menos eu nem sei dela também, porque aí eu estou no barco, no navio sem a âncora, né? Eu estou girando, gastando a minha energia desnecessariamente. A deriva. Tá. E como, olhando para o dia atual, Alice, como que eu consigo criar essa segunda regra aí? A segunda regra fala sobre criar metas específicas sobre o desejo. Né? Você precisa saber o que é que você quer. Qual é o seu desejo?
O livro deixa isso, o capítulo deixa isso muito claro, inclusive com exemplo. Todo sucesso, todas as pessoas que atingem sucesso, quando vamos analisar a história, esse sucesso derivou de um desejo. Mas o desejo é diferente de uma vontade, de uma esperança, uma expectativa que você cria. É uma coisa muito forte. O capítulo fala sobre o desejo como um fogo, né? Um fogo que é muito ardente e que te motiva, né? Te encoraja, te leva a caminhada. O próprio, você acabou de falar da história do Chitãozinho e Chororó, né? O quanto eles buscaram, quanto eles lutaram, quanto eles foram visionários, quanto eles foram persistentes naquilo que eles queriam, porque quando a gente olha das histórias de sucesso, em algum momento parece que foi fácil para a pessoa alcançar aquilo. A própria história do capítulo sobre a Starbucks não aconteceu do dia para a noite. Sim. Né? Mas o princípio foi um desejo muito ardente, uma certeza daquilo que se queria. E a partir disso é uma caminhada longa. Todos os exemplos que o livro traz, fica essa característica muito forte, né? A persistência, não desistir e a paciência, porque o sucesso ele leva um bom tempo. Claro que tem pessoas que, por algum motivo, que nós não sabemos o porquê, as coisas acontecem muito rápido, mas isso é raro. Né? A maioria das pessoas de sucesso, elas trilharam um caminho muito longo. Até eu li uma... E a maioria das pessoas não aguentariam a caminhada. Eu li um capítulo de um livro de programação neurolinguística e ele diz assim que para você aprender alguma habilidade, você demora aí em torno de 1000 horas. Para você ficar bom nessa habilidade, você demora em torno de 5.000 horas. E para você se tornar mestre, você precisa de 25.000 horas. Então, basta só aptidão, basta só criar a regra, tem que suar, tem que buscar informação também para que aquilo realmente... Defeitos. E eu me incluo no grupo. Nós somos imediatistas. Né? Nós queremos alguma coisa e nós queremos prazer. Não acontece. Não, e tem. imediatista, como a caminhada, às vezes, a depender do que você deseja, ela é árdua e ela é longa, a gente desiste no caminho. Sim, sim. E às vezes nós não temos essa paciência toda para esperar o momento ideal, né? Mas vamos lá, doutor Vazália. Você está dando uma volta aí, você sumiu da nossa vida nos minutinhos aí, você foi tomar água, você foi verificar se a janta estava pronta. Não tem como a pessoa ter a aptidão, não tem como a pessoa criar as regras ali para ele buscar o desejo dele, se isso não for economicamente sustentável. Certo? Então, todo e qualquer desejo, olhando aí do ponto de vista econômico, se não tiver sustentabilidade, não vai acontecer. É isso? Congelou. Enquanto ele não volta, vamos agradecer aqui a presença do Rubens Bernardes da Silva, do Matheus Zucchi, da Joyce Camila, do Diogo Bolonha, da Luana Maiara Gomes Bessi e da Sandra Monteiro, que estão participando conosco aqui na live. Vazália, você conseguiu voltar? Oi. Oi.
Está me ouvindo? Sim. Tá. Nós estamos falando sobre você ter a aptidão, você criar as regras para você manter a sua motivação em dia, manter a sua motivação em alta. Mas se não for economicamente sustentável, não funciona. É isso mesmo? Sim. Com certeza, né? Não tem. Oi. E aí, o que nós precisamos fazer para manter esse sonho vivo? Essa questão daí, quando é para tentar a questão de sustentabilidade financeira, né? Aí a gente já caminha para a questão do empreendedorismo, né? Vamos tentar trazer um contexto aqui. Isso aí o Magnes já foi empresário aí pode até contribuir mais nessa questão. Mas não adianta você tem toda... A primeira regra é você estar trabalhando, tem aptidão para aquilo. Essa aí é a regra número 1. A segunda regra é que você tem que ter planejamento, né? Tem que ter atitudes, planejamento, para que você para você atingir a motivação para que você possa chegar. E a terceira financeira, né? Que é determinante para a pessoa. Mas se não é questão de motivação, questão financeira, e nós tentar trazer para a questão dos nossos projetos pessoais, né? Não sei a questão da convivência no meu trabalho, na questão da convivência da minha família, eu na questão da minha comunidade, eu como agente político, ou como prefeito, ou como vereador, ou como governador, né? Como que a gente estruturaria, como a gente traria que tudo depende da sustentabilidade financeira. Se a gente tentar tirar essa questão financeira para a questão moeda emocional, da moeda do eu crescimento, porque quando a gente começou lá atrás a questão do livro, né, ele vem nos conduzindo para que a gente possa chegar até onde nós chegamos agora sobre a questão da motivação. Mas quando a gente fala da mudança de atitude atrás, quando a gente fala de mentalidade, quando a gente fala do crescimento, da inteligência, quando a gente fala da ancoragem, né? E aí a gente traz um vídeo hoje para a gente falar sobre a importância, né? Essa questão da sustentabilidade financeira, mas a minha sustentabilidade emocional, para eu atingir minha motivação, a questão de como que eu estou como cidadão, como que eu estou no contexto da sustentabilidade minha, no meu trabalho, na minha vida. Então, eu faço esse paralelo, né? E logicamente, qualquer negócio que montar, qualquer coisa, você tem que saber que você é bom nisso. Quer ser um empreendedor, você tem que ter uma visão do que realmente você quer, daquilo que você busca, e tem também a aptidão, né? Porque sem aptidão não adianta você ter condições financeiras e não tá no contexto da tua escolha, não ser aquilo que você não gosta de fazer. O exemplo é que a Alice falou no começo. Nós, como setores públicos, mexemos com gente, o dia todo mexendo, trabalhando com gente, trabalhando da formatação do Estado nosso, que nós temos nosso município, Estado, a burocracia, a questão de tudo o que a lei permite, o privado faz, e o público só faz o que a lei permite, né? Então, a pessoa tem aptidão, ela tem que gostar. E não adianta também muito eu ter aptidão, eu definir o que eu quero, não ter também a questão da sustentabilidade financeira. Aí eu vou ficar desmotivado e a tendência do meu negócio não é evoluir, não é crescer. Entendido. Magni, você quer complementar aí, colocar o teu pensamento? Não, é interessante isso, porque isso me lembra muito a questão do artista, né?
Às vezes o artista ele tem extremo talento naquilo que ele faz de maneira primorosa. Só que geralmente, eu não estou colocando, estou generalizando, mas geralmente o artista ele não tem a capacidade de gerir financeiramente a arte dele, entendeu? Então, a gente às vezes conhece alguns artistas de diversas áreas que eles são extremamente competentes naquilo que eles fazem, mas ele não consegue gerir, ele não consegue dar sustentação financeira. É o artista, muitas vezes, que não sabe fazer um contrato, não sabe cobrar. Então, ele é artista, ele é simplesmente artista. Então, por exemplo, eu conheço um artista extremamente talentoso, só que ele não trabalha na área dele porque ele não consegue dar sustentação financeira àquele talento dele, entendeu? Então, ele trabalha numa outra área, nada a ver com a área dele, e ele faz o talento dele um hobby, porque ele não consegue dar sustentação financeira, apesar de ser um artista fantástico. Era um artista assim, que poderia, na área dele, de artes, tudo, ele com certeza ele seria uma referência nacional do que ele faz. Só que ele não consegue, ele não tem a aptidão de gerir financeiramente o negócio dele. Então ficou só no talento, e ele é um insatisfeito. É justamente isso que nós estamos conversando, porque ele não consegue gerir o talento dele na área dele. Então, ele atua em outra área que não tem nada a ver, ele, de certa forma, é insatisfeito e ele usa o talento dele como hobby. É muito interessante isso, né? Interessante, Isso, né? é lógico, não é regra, mas geralmente é assim. O talento, aquele artista numa área de artes, de música e tal, ele não consegue desenvolver. Tanto é que você pode ver todos os artistas hoje, ele tem um staff de gestão, né? Porque os artistas mesmo falam, olha, eu sou do palco, eu sou mas não me coloque para fazer conta, né? O artista ele não consegue isso, é muito interessante. Então, assim, quando é do talento, ele desenvolveu... todo projeto tem que ter sustentação financeira, senão ele não vai para frente, é um voo de galinha. Aquela regra que foi comentada em um dos episódios passados, você pensar filosoficamente sobre determinada situação, você visualizar o cenário e enxergar as estratégias, né? Para o artista não é só cantar, ele precisa ter o grupo dele de apoio, a logística, é a questão financeira, é a questão de cuidado com saúde, cuidado com a questão emocional também, então precisa estar muito atento a todos esses detalhes. Alice, na questão de criar motivação interna, faça aquilo que você tem de melhor. Crie as suas metas específicas. Observe se ela é sustentável. Mas nunca deixa livre assim, olha, Deus vai fazer tudo isso por mim. Deus faz, certo? Mas precisa que a gente busque também as nossas ações, né? Coloca as nossas ações em prática. Como nós devemos organizar aí esses pensamentos para colocar esse desejo ser funcional, para a gente colocar a nossa singularidade para funcionar, mas sem perder tudo isso que nós conversamos aí, tipo, a distração pela questão financeira, a distração pela questão emocional. Como organizar isso? Primeira coisa, temos que ter determinação. Determinação, o foco, não perdermos tempo com aquilo que não é importante para a nossa caminhada. E essa questão é importante, a gente separar
aquilo que de fato tem importância e onde eu tenho que concentrar a minha atenção e os meus esforços para aquilo que eu quero alcançar. Eu foco lá na causa final e não nos problemas que, inevitavelmente, naturalmente, vão cruzar o nosso caminho. Eu acho que acredito que são, assim, pontos primordiais, dos quais nós temos que ter um certo controle sobre eles, para que a gente não se perca nessa caminhada. Entendi. Tá. O Basagra, nosso propósito conectado diariamente com aquilo que nós gostamos de fazer e o nosso talento sendo colocado como primordial. Mas e se eu não sei qual que é meu talento? Como que eu devo buscar isso? Você acredita que aquela questão do automático e do introspectivo faz você descobrir o seu talento? Ou precisa de alguma coisa mais poderosa, mais substancial? Nessa circunstância, a gente tem que lançar a mão de qualquer alternativa, né? Acho que foi no capítulo 6 ou 5, nós falamos sobre a questão da introspectiva e do automático. E a vida ela é bem interessante nessa questão de como você age, como você se molda perante a tua vida, né? A tua vida em si. E aí, quando a questão é, se eu não sei qual é a minha aptidão, eu acredito que alguma coisa nós temos sim. Eu acho que nós temos que olhar de maneira introspectiva. Não tem como se eu ligar o automático, muitas vezes, será que realmente essa motivação minha, ela vai ter sequência, ela vai ter força para se manter eu nesse pensamento de realmente chegar nos meus projetos? Eu acho que a questão da introspectividade é importantíssima para tentar descobrir a nossa aptidão. Mas eu acho que o que faz com que a gente, acho que contribui muito para que a gente possa encontrar essa aptidão, para que a gente possa realmente criar essa aptidão, é a questão da visão. A visão que a gente tem, é a visão que eu busco, né? Porque quando a gente falou que a minha motivação é uma jornada minha, é somente minha. A minha motivação é diferente do Nilson, é diferente da Alice, é diferente do Magnus, da maneira que pensa. E as minhas aptidões também, muitas vezes, também são diferentes. E a circunstância, né? A circunstância faz com que, muitas vezes, eu mascaro essa aptidão. Eu acho, a circunstância faz com que, realmente, eu sinto que a aptidão minha é isso. É ser advogado, é ser médico, ou ser um empresário. Muitas vezes a gente tem essa falha. Eu acho muito difícil essa questão de depender como que eu vou descobrir essa aptidão. Mas eu acho que a questão, eu acho que a motivação, o que vai ajudar muito é a definição da minha motivação externa e eterna, né? Eu acho que a minha motivação interna, ela vai contribuir muito para que eu possa chegar na minha aptidão. Entendi. O Magnus, nessa fala com o Basaglia, da questão do descobrir o talento. Você acredita que um olheiro é capaz de identificar o talento em alguém sem que ele perceba isso? Uma pessoa de fora. Por exemplo, você está aqui, nós estamos em 4. Você já consegue olhar para a Alice, para o Nilson e para o Basaglia, e você consegue perceber o talento em alguém deles aqui, ou os talentos neles, sem que eles consigam perceber isso? Você acredita que um terceiro olhando é mais fácil de identificar esse talento? Eu acho muito difícil. Você pode ter algumas nuances, você pode
ter algumas deduções, mas eu falando por mim, eu acho difícil descobrir, assim, de maneira profunda, quais são as motivações, quais os talentos de uma pessoa, sabe? Lógico, pela maneira como a pessoa se fala, a maneira como a pessoa as colocações das pessoas, como ela faz as colocações dela, né? De repente você pode ter uma noção, né? Mas assim, eu acredito que a fundo mesmo, É sou leigo difícil. nisso, tá? Mas eu não tenho nenhuma formação psicológica, nada disso, então não saberia te dizer. Mas eu acho que de maneira profunda eu acho difícil, né? Difícil. Mas eu acho assim que até a própria pessoa, tem muita gente que não se conhece, né? Não sabe as habilidades, às vezes vive meio sem saber muito o que a pessoa pode fazer, até onde ela pode. Então, assim, eu acho que passa muito por você se conhecer o que você tem de habilidades, de aptidões e tal, né? Eu acho que a vida também nos ensina muito, né? Eu acho que você observando as outras pessoas, vendo, e as experiências da sua vida vão te definindo algumas coisas, entendeu? Certo. Alice, você estava aí quietinha, só pensando. Eu quero ouvir você também a respeito disso. Alguém de fora, olhando para a Alice, para o Basaglia, para o Magno, para o Nilson, consegue identificar o talento que arde aí dentro do ser de cada um? Eu concordo com o que o Magnus falou. Algumas pessoas têm uma sensibilidade maior, né? Uma sensibilidade, um olhar mais apurado. Algumas pessoas são treinadas para isso. Você falou do olheiro, né? Algumas pessoas são treinadas para identificar alguns talentos. Mas eu acredito também que ele possa perceber alguns detalhes. Mas que isso é de ordem muito pessoal. Cada um precisa definir, né? Não definir, mas identificar qual que é o seu próprio talento. Eu posso olhar para você e achar, sobre o meu ponto de vista, né? Sobre o meu campo de visão, que você tem determinado talento, mas a certeza disso, só você pode ter. E aí, de fato, concordo também que entra no campo do autoconhecimento. Às vezes, então, uma determinada pessoa da sua idade, da sua terceira idade, passou a vida e não conseguiu descobrir. Qual é o seu verdadeiro talento? Não é tão fácil de identificar. Precisa ter uma sensibilidade e precisa ter uma vontade da descoberta. Entendi. Mas olha que interessante. O que o Basaglia falou, o que o Magnus falou, o que você falou, respondeu à pergunta inicial, que era se o fator era interno ou externo. Então, provou aí por A mais B que é interno, né? Que até, assim, para quem está de fora não consegue identificar a ardência de desejo que existe na pessoa pela própria motivação, por algo que ela quer, por algo que ela busca, por algo que ela anseia, né? Então, realmente está dentro dos fatores internos. Conosco, a Alzenir Almeida, a Márcia Miachita, o Alfredo Almeida e o Vilmar Fernandes. Basaglia, tem algum ponto que você quer destacar mais nesse estudo de hoje, nessa conversa de hoje? Essa questão, você estava tocando na questão do talento, que é muito interessante, né? E aí eu li alguma coisa que fala sobre você descobrir os seus talentos, né? E aí usa algumas ferramentas, algumas atividades que faz com que a gente possa, não especificamente, mas descobrir os meus talentos e talvez o talento que eu queira.
Eu sou um grande empresário, eu preciso contratar um grande representante comercial. E aí, igual eu falo, é uma coisa bem interna, né? E aí, quando a gente vai para a questão externa, quando entra na questão externa, a gente pode até usar, quando a gente fala de reflexão, o me conhecer, né? O me entender, né? O me compreender, ouvir, igual fala, ouvir eu mesmo. Então, a gente pergunta para a gente mesmo a atividade a atividade que eu gosto de fazer, o que me deixa energizado, o que me faz eu realmente tentar levantar o mais cedo possível da cama para ir para o meu trabalho, aquilo que faz que eu realmente gosto. Então, tem essa questão. O eu, né? O eu conversando comigo mesmo, para eu saber descobrir o meu talento, né? As coisas diferentes que eu posso fazer, experimentar coisas diferentes, ler coisas diferentes, até a música que eu gosto de ouvir, né? E também a questão da solicitação das opiniões, pedir uma autoavaliação com um colega de trabalho ou algum profissional da área psicológica ou psiquiatra, também pode ser também, quem sabe, nesse contexto. Então, aí eu acho que ajuda, sim, ajuda a gente a descobrir os nossos talentos e também ajuda a gente a descobrir o talento do outro quando a gente precisa. Certo. Magnes, alguma observação que você quer fazer? É interessante que aí eu falo da minha vida, né? Por muito tempo, eu fiz 100% do que eu preciso fazer. E muitas vezes eu não fazia o que eu gostava de fazer. E agora eu cheguei num ponto que a idade já vem chegando, então você começa a avaliar algumas coisas e falar, e eu já tô quase os 70-30, tá? Eu tô fazendo 70% das coisas que eu preciso fazer. Só que eu já estou fazendo 30% daquilo que eu gosto de fazer, dentro da minha atividade, entendeu? Então é interessante, porque às vezes eu chego 3 horas da tarde e falo, agora chega, agora eu vou fazer do que eu gosto de desenvolver. Aí eu pego o final da tarde, eu vou pensar, eu vou gastar meu tempo naquilo que eu gosto. Então, assim, quando a gente está à frente, a gente tem muita coisa, infelizmente, porque é a realidade nossa. Nós temos que fazer porque tem que ser feito. Sim. Você tem que fazer. E tem certas coisas que você não tem prazer naquilo. Você faz porque precisa, né? É lógico, é um sonho você fazer 100%, fazer tudo que você gosta. Isso, pelo menos no meu contexto, ainda não é possível. Mas eu estou trabalhando para isso. Eu já estou com os 30%, entendeu? Então, eu já tenho 30% do meu tempo, eu já tenho gasto naquilo que eu gosto. Você gosta. Especificamente do que eu gosto. Mas ainda tem os 70% que eu tenho que fazer. Não tem jeito, porque não tem uma hora inverte. Esses quadrantes aí da pirâmide, uma hora inverte, aí vai dar certo, aí vai ser 100% do que você gosta. Alice, o que você quer abordar? Fique à vontade, pode ir. Eu preciso deixar registrado que eu pretendo logo chegar no nível do Magnes. Ah, é? Oh. Oi? Eu não ouvi? Eu espero chegar logo no seu nível. Não, brincadeiras à parte. Olha para você ver como é que funciona a coisa, né? Você está achando que 30 tá pouco, né? Para fazer o que você gosta. Eu não estou achando que é um sonho. A Alice já está sonhando com isso daí. Brincadeiras à parte, eu gosto bastante do trabalho que eu realizo. Acho que isso é um diferencial, né? Acho que fica também aqui na leitura desse capítulo o quanto é importante nós pensarmos sobre essa questão, né? Porque de fato aquilo que eu faço é aquilo que eu tenho aptidão, e se aquilo que eu tenho aptidão eu me aplico, e se isso me gera satisfação.
Porque essa satisfação reflete, de uma forma muito direta, reflete no resultado daquilo que eu faço. Nós temos o hábito, não sei se um mau hábito, né, mas de nos preocuparmos muito com a opinião dos outros. E, às vezes, ao longo da nossa caminhada, nós deixamos passar o conhecimento sobre a nossa aptidão, às vezes a gente até descobre. Olha, eu tenho aptidão para determinada área, gostaria de fazer isso. Mas aí a gente deixa isso engavetado porque nós temos uma certa necessidade de responder expectativas de outras pessoas, da família, dos amigos, enfim. E é importante a gente ter isso muito claro. Aquele senso de urgência que a gente não gerencia ele. Aí acaba se esvaindo aí as duas 24. Né, foi o Magnus que falou sobre a maturidade. A maturidade, ela vai dando essa habilidade de ir quebrando esses obstáculos. Sim. E fazendo a gente enxergar aquilo que, de repente, quando você tinha lá 15, 16, 20, 25 anos, você não às vezes até poderia estar ouvindo alguma coisa, mas não dava atenção a esses detalhes. Né? Uma situação que nós conversávamos aqui em casa faz muito tempo, a minha irmã mais nova, quando tinha 5, 6 anos de idade, ela adorava pegar um caderno, pegava uma bolsa e dizia que queria ser professora. Aí o tempo passou. Hoje ela está professora. O Magnus disse que a vontade dele era desenhar, fazer projetos. E hoje ele tem essa habilidade de estar fazendo projetos aí na área de... depois ele vai explicar melhor. Melhor você explicar, né, mais os projetos que você faz, senão eu não vou conseguir colocar com todos os detalhes. Faz favor, explica aí. Armazenagem de grãos. Armazenagem de grãos. Aí ele desenha elevadores, elevador fala mesmo, né? Ele desenha a estrutura para armazenar, ele desenhou aí recentemente uma máquina, uma triadeira para fazer o aproveitamento das vagens de soja. Então, sempre assim na questão do projeto. E eu via meu pai fazendo os apontamentos o pai foi administrador de fazenda, e ele fazia apontamentos, registrava a quantidade de produtos que chegava na fazenda, produtos que saía, e o Nilson se tornou o quê? Contador, né? Será que tem alguma coisa a ver? De onde é que vem isso? Tipo assim, às vezes você começa a falar, mas meu talento foi revelado lá com 6, 7 anos de idade e eu só vim aperfeiçoando isso, né? E às vezes a gente não consegue entender se realmente isso é um destino, se é uma escolha, ou se estava previsto em algum plano, tipo assim, que a gente não consegue visualizar a olho nu. Como que isso dá, né? Como que surge tudo isso na vida da gente? Mas é isso. O que mais que vocês querem comentar na noite de hoje? Tem mais um pessoal que está aqui conosco, que é o Vilmar, que é o Luiz Carlos Feitosa, que é a Lídia Fernandes. Muito agradecido por vocês estar conosco. Agora também chegando o Alain Henrique, lá de Curitiba. Tá nos prestigiando. Muito grato por estar conosco. Gente, com vocês a fala. Fique à vontade, senão nós vamos embora.
agradecendo mais uma oportunidade de aprendizado e crescimento com vocês. Obrigada, Nilson, obrigado, Basaga, obrigado, Marcos, por mais um bate-papo. Agradecer a todos que conseguiram nos acompanhar e desejar uma excelente semana para todo mundo. E na próxima semana estamos aqui novamente. Capítulo 9. Capítulo 9. O poder pessoal. Obrigado a todos aí também. Uma boa noite para todos. E semana que vem estaremos de volta. Beleza. Obrigado, Alice. Obrigado, Magno. Basaga. Eu quero agradecer essa oportunidade de estar com vocês aí, cada dia aprendendo. Eu acho que eu aprendo mais com vocês do que eu ensino. Isso é importante. E vamos continuar na próxima vez, nós temos mais o capítulo 9. E agradecer o pessoal que está prestigiando nossa live. Uma boa semana, abençoada semana. Tem um feriado quarta-feira, né? Verdade. É bom, né, Alice? Uma semana com pinguela, né? Viu? E outra coisa, eu queria fechar, não sei se... eu quero fechar minha participação com um pensamento de Aristóteles. Ele falava assim, conhecer a si mesmo é o começo de toda a sabedoria. E daí, quando a gente falou sobre motivação, falou sobre aptidão, já falamos sobre mentalidade, falamos sobre a questão de ser melhor, de ser singular. Eu acho que vem ao encontro, vem encontro esse livro nosso, esse pensamento de Aristóteles, né? De conhecer a si mesmo é o começo de toda a sabedoria nossa. Caiu como uma luva. Encaixou tipo assim, fechou a programação com a chave do conhecimento. Então é isso, pessoal. Muito agradecido pela participação de vocês. Foi mais uma noite de muitas informações, de muitas ideias. Desde o início, nosso intuito não é ensinar, não tipo assim, levar informação para que cada um possa estar pensando, refletindo a respeito do seu eu, do seu grande eu. Eu acredito que a leitura desse livro e esses bate-papos têm feito a gente crescer, pensando não só na gente, mas pensando no nosso semelhante, pensando no próximo. E a cada dia que nós conversamos aqui, uma coisa fica mais certa. Nós não somos os donos das verdades, nós estamos aqui trocando ideias, e a cada palavra que é dita é um conhecimento que a gente adquire, é uma experiência que a gente tem a oportunidade de estar vivenciando, é um medo que a gente vai perdendo, porque quando a gente abre a câmera aqui no Facebook, você não sabe com quem você vai se deparar. De repente, ninguém vai te ver. Mas, de repente, tem aí uma grande quantidade de pessoas te olhando, te observando, te julgando. E aí, às vezes, esse julgamento que alguém faz, por que esses 4 estão lá falando isso? Nós estamos aqui porque nós estamos com vontade de aprender. E a cada encontro desse, ele tem sido produtivo. Ele está fazendo a minha mente ser despertada e eu acredito que de vocês também. Agora, para quem, de repente, acha que a crítica, o que esses 4 estão fazendo lá, olha, vou usar uma frase muito boa do Pablo Marçal. Vai cuidar da sua vida. Nós estamos cuidando da nossa. Pensa melhor que a gente. Tenha coragem. Até um desafio aqui. Tenha coragem. Abre a sua câmera. Venha com a gente. Venha com a gente. Ou faça melhor.
Tá? Nós não estamos fazendo para competir com ninguém. Eu quero colocar para vocês o seguinte: o quanto que eu cresci de estar aqui com vocês, aprender o StreamYard, aprender a configurar o Facebook, aprender a mandar mensagem para vocês acessar o bloco que a gente faz aqui, a live. E tudo isso é aprendizado, tudo isso é conhecimento que está chegando. E aí a sabedoria, a gente ouvindo de vocês, cada um pensando de uma forma, cada um agindo de uma forma, isso faz com que a sabedoria vá aumentando. Então, eu fico muito feliz e muito grato por vocês aceitar esse desafio, aceitar essa proposta, que não é maluca, vocês podem ter certeza que é um crescimento para todos nós. E na próxima segunda-feira, dia 20, estaremos aqui discutindo o quê? Qual é a fonte do poder pessoal? Olha só, aí parece que nós vamos estar trazendo a informação e os detalhes bem para nós mesmos, né? Olha, vai chegar lá na fonte. E essa fonte é o quê? É o que nós vamos conhecer no próximo encontro nosso. Tá bem? Okay. Muito grato, tudo de bom e até a próxima. Boa noite a todos. Seja no dia 20, segunda-feira. Um grande abraço. Tudo de bom. Boa noite.